Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amado irmão, amada irmã, paz e bem. É na alegria do Espírito Santo que aqui mais uma vez nos encontramos no canal para a reflexão do Santo Evangelho. Hoje a igreja nos fala através do evangelista João, capítulo 6, versículo do 35 ao 40. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Jesus replicou: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e aquele que crê em mim jamais terá sede. Mas já vos disse, vós me verdes e não crede. Todo aquele que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim não o lançarei fora, pois desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Ora, esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não deixe perecer nenhum daqueles que ele me deu, mas que os ressuscite no último dia. Esta é a vontade de meu Pai, que todo aquele que vê o Filho e nele crê tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Meus irmãos e minhas irmãs, essas são palavras da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados, nos conduzam à vida eterna. Amém. Querida Igreja de Cristo, povo amado de Deus. Então o Senhor, Ele inicia dizendo, replicou Jesus, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, aquele que crê em mim jamais terá sede. E aqui o Senhor está falando desse alimento espiritual. Jesus falou anteriormente que aqueles que vieram de Tiberíades e foram a Cafarnaum ao seu encontro naquelas barcas, quando Jesus vai andando sobre as águas, Jesus diz, buscai-me porque comeste dos pães. Aí Jesus acrescenta, trabalhai pela comida que não perece, que meu Pai vos dará, que dura para a vida eterna. E essa comida que não perece é o próprio Jesus que se dá como alimento a cada um de nós. Ele diz, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e aquele que crê em mim jamais terá sede. Aí eu pergunto a nós, a mim e a você, a gente vai de encontro ao Senhor? A gente vai, como diz aquele que vem a mim não terá fome, e aquele que crê em mim não terá sede. A gente vai ao Senhor, no entanto a gente fica com fome. A gente crê no Senhor, no entanto a gente fica com sede. Porque essa fome e essa sede que o Senhor fala, a gente pode ver lá voltando aqui 2 capítulos para trás, no capítulo 4 do Evangelho de São João, a gente vê João 4,14, quando Jesus conversa com aquela mulher samaritana. No versículo 14 do capítulo 4, ele diz, mas o que beber da água que eu lhe der, jamais terá sede. Mas a água que eu lhe der, virá a ser nele fonte de água viva, que jorrará até a vida eterna. Então, quando o Senhor fala que não terá mais sede, o Senhor está falando não de uma sede, desta água que nós conhecemos, que sacia a sede física, do nosso corpo, do nosso físico, mas o Senhor está falando de uma sede daquilo que só Deus pode saciar. E quando nós buscamos saciar essa sede, essa fome nas coisas desta vida presente, o homem e a mulher se tornam cada vez mais infelizes, não conseguem se encontrar nessa realização de felicidade, porque só em Deus a gente vai se realizar. Jesus replicou, eu sou o pão. Ele aqui afirma, eu sou. Então, é Ele, Jesus. Ponto.
nós sabemos, é Ele, Jesus. Devemos ir a Ele. E aí ele continua: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e aquele que crê em mim jamais terá sede. Então, volto novamente a raciocinar. A gente vai a Jesus, a gente vai à adoração, a gente vai ao grupo de oração, a gente vai à missa, a gente, os que estão engajados, a gente busca tudo isso, mas muitas vezes nas situações difíceis da vida, a gente não se sente forte, alimentado. Muitas vezes nas situações da vida a gente está morrendo amargurado, nessa sequidão, sem força, sem ânimo. E aí é onde a gente tem que fazer uma avaliação. Como que está sendo a minha ida ao Senhor? Como que está sendo a minha ida ao Senhor? Eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome. Como eu estou indo ao Senhor? Eu estou indo mesmo ao Senhor? Eu estou me entregando totalmente ao Senhor? Eu estou crendo verdadeiramente? A única motivação de ali estar é o Senhor? Aquele que vem a mim não terá fome, e aquele que crê em mim jamais terá sede. Como é a minha crença? Como que creio? Como que me comporto professando esse credo? Eis aí uma boa avaliação para mim e para você. Precisamos, meus irmãos, sempre medir o termômetro da nossa fé. E a nossa fé, o termômetro, se mede pelo nosso comportamento, pela nossa adesão aos ensinamentos de Cristo. Se eu creio, esta palavra na qual creio, ela tem que transformar a minha vida. Ela tem que ter espaço no meu coração. Eu creio dizer que crê só por dizer. São Tiago vem dizer que os demônios crê e treme, mas não obedecem. Não querem saber de obediência a esse Deus. Então é preciso que nós façamos sempre essa avaliação. Como estou indo a Cristo? Como estou crendo? Ele diz: se eu for a Ele e Ele me der desse alimento, jamais terei fome. Então por que a gente ainda tem fome? Fome da ambição, a fome do ódio, a fome da intriga, a fome da indiferença, a fome da prepotência, de se achar o melhor, o primeiro, querer ser sempre o mais querido, o mais acolhido, querer ser sempre o centro. Isso são fomes que o mundo coloca em nós. Então, se nós ainda estamos com fome de tudo isso, o Senhor não tem sido o nosso alimento. O Senhor não tem sido o nosso alimento. Aquele que vem a mim não terá fome. E aquele que crê em mim não terá sede. Então não teremos mais fome nem sede dessas coisas transitórias que atrapalham a nossa caminhada, que atrapalham o nosso relacionamento com Deus, que atrapalham a nossa intimidade com Deus. O orgulho, a prepotência, a arrogância, a presunção, a autossuficiência. Tudo isso são fomes no ser humano que atrapalha de recebermos esse alimento que Deus quer nos dar, onde nós não iremos mais ter fome, onde essas coisas não terão mais importância, onde não haverá mais espaço em nós para o ódio, para a intriga, para a indiferença, para o rancor. E aí, a nossa fé, uma vez sendo uma fé viva em cada um de nós iremos receber, como o próprio Jesus diz: aquele que crê em mim jamais terá sede. Então, essa sede não irá estar presente em nós. Iremos nos saciar em Cristo. Cristo nos basta. Então, não precisa mais buscar as coisas externas dessa vida, os meios que o mundo oferece para se sentir feliz, para se sentir realizado. Cristo nos basta. Ele sacia a nossa sede. Não temos mais sede destas águas que o mundo oferece, porque Cristo é a fonte viva que nos sacia. Mas já vos disse, vós me verdes e não crerdes. Então, eis aí o motivo. Mas já vos disse, vós me verdes e não crerdes. Ou seja, a gente até vai à casa de Deus, a gente até vê Deus, falando no sentido eucarístico, Cristo ali, corpo, sangue, alma e divindade. A gente vê.
mas como o próprio Cristo diz, a gente não crê. Mas já vos disse, vós me verdes e não crerdes. Todo aquele que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim não o lançarei fora. Vós me verdes e não crerdes. Eis aí o motivo por qual a gente ainda vive enrolado, entrelaçado, amarrado, cativado por tudo isso que eu falei. A intriga, o ódio, a presunção, a falta de perdão, o orgulho e tantas coisas ruins que está dentro do nosso coração, que precisa ser erradicado de nós. Eis o motivo. Vós me verdes e não crerdes. Precisamos crer, acreditar no que nós estamos celebrando. Ora, se eu estou celebrando e não creio, que sentido tem essa celebração? Se eu estou ali cantando os louvores de Deus, mas eu não creio, que sentido tem esse cântico? Se eu estou ali pregando e eu não creio, que sentido tem essa pregação? Então eu preciso crer. Se nós cremos, como dizia anteriormente, no sentido da vivência, de crer, no sentido crer de vivência, de viver, nós iremos ser saciados e assistidos por esse Deus que é o pão da vida. Como ele dizia aqui em João 4:14, se eu te der, mulher, de uma água viva, tu jamais vai ter sede. Como que tu vai me dar água, homem? Tu não tem nem a corda para tirar água. Mulher, se tu conhecesses o dom de Deus e soubesses quem fala contigo, tu era quem me pedirias de beber. Certo? Tu eras quem me pedirias. E aí ela acaba cedendo, e o Senhor, numa pergunta, vamos voltar aqui que eu recapitular. Voltar aqui em João 4:14. A mulher replicou: Senhor, dai-me desta água, para eu já não ter sede, nem vir aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai chamar teu marido e volta cá. A mulher replicou: não tenho marido. Disse Jesus: tens razão em dizer que não tens marido. Tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu. Então, quando ela pede dessa água, ainda pensando se uma água da qual ela tira, para eu não vir mais buscar essa água e não ter mais sede, ela pensava que era uma água que sacia a sede física. Aí Jesus apresenta a água: vai chamar teu marido. Não tenho marido. E aí Jesus entra aonde está impedindo daquela mulher ser saciada por esta água viva, que é o pecado. Então, meus irmãos, mas já vos disse, vós me verdes, não crerdes. Crer, acreditar e receber tudo isso que Jesus tem para nos dar. E esta mulher fez a experiência de Cristo, a mulher samaritana, no poço de Jacó. E esta água viva da qual o Senhor oferece, fica bem claro que é uma água em que o Senhor vem nos curar, nos libertar do pecado e saciar a nossa alma. Ele que é alimento, que veio para nos dar vida. Todo aquele que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim não o lançarei fora. Então, todo aquele que o Pai me dá virá a mim. E Jesus diz: o que vem a mim não lançarei fora. Então, veja que promessa linda de Deus. Quem vem a mim não lançarei fora. É um Deus que está falando, é Deus que está prometendo. Então, não vamos nos aproximar de Deus pensando que Ele vai nos rejeitar, que nós não seremos aceitos. Quem vem a mim não o lançarei fora. Ponto. É o Senhor quem está dizendo. Então, o que importa mais? A palavra de Deus, a palavra do Senhor ou a dos homens? Pode ter uma pessoa dizer que você não é mais aceito aqui. Aqui você cometeu isso, aqui não dá mais certo, isso ou aquilo. Não escute essa palavra aqui, ó. O que o Senhor diz aqui, ó? Todo aquele que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim não o lançarei fora. Não o lançarei fora. Então vá ao Senhor. Vá confiante. Ele não vai
nos lançar fora de maneira alguma. Em Deus encontraremos sempre um coração aberto, sempre braços abertos para nos acolher. Por isso, vamos de encontro ao Senhor que nos espera. Pois desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E aqui ele condiciona que essa mesma vontade dele de não lançar ninguém fora, de acolher, é a mesma do Pai. E ele veio como cordeiro servo do Pai, cordeiro de Deus, servo de Deus. Não vim fazer aqui a minha vontade, ou seja, ele quer dizer aqui, eu estou aqui submisso ao Pai. E eu quero expressar, com clara evidência, o amor do meu Pai, a vontade do meu Pai. Então é isso que meu Pai quer, que não seja lançado fora nenhum. Deus não quer que ninguém se perca. Deus não quer ninguém condenado à morte eterna. Pelo contrário, Deus quer que todos nós sejamos salvos em Cristo Jesus. Por isso, toma posse, meu irmão, minha irmã, desta palavra. Pois desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Aqui diz o Senhor. Eis o servo cordeiro de Deus. Humilde cordeiro servo de Deus. Veio fazer a vontade daquele que me enviou. Quem enviou? Cristo Pai. Ora, esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não deixe perecer nenhum daqueles que me deu, mas que os ressuscite no último dia. Oh, glória! Essa é a vontade do meu Pai, que eu não deixe ninguém morrer, mas que os ressuscite no último dia. Essa é a vontade de Deus, vida eterna no Filho. Oh, glória! Aleluia! Jesus ressuscitou, vivo está. E a vontade do Pai que o Cristo vem trazer, essa é a vontade do meu Pai, que eu não deixe morrer nenhum daqueles que Ele me deu, mas que os ressuscite no último dia. Em Cristo Jesus teremos certeza da ressurreição. Esta é a vontade de meu Pai, que todo aquele que vê o Filho nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Vale a pena ler novamente. Que promessa, meus irmãos! Que promessa! Agora, como nós lemos, como nós vemos, como um livro de história, como uma palavra bonita, de um grande profeta, como os discípulos de Emaús diziam, como um grande profeta, como até hoje o povo judeu em Israel o tem como um grande profeta somente, ou você recebe como palavra de Deus, palavra viva, atuante, operante hoje, na vida daquele que acredita, que recebe ela. Eis aí o motivo pelo qual nós lemos, nós estamos na igreja, nós participamos, muitas vezes nós estamos seco, com fome e sede, ainda tão esfomeado das coisas, das lavagens desse mundo, porque não fomos saciados desse Deus que quer nos saciar. Por quê? Porque a gente não crê, que a nossa fé não permite essa abertura do nosso coração. A fé é pequena. Nossa fé é pequena. E muitas vezes, quando quer se acender um pouquinho, às vezes qualquer motivo, qualquer situação é motivo da gente se apagar novamente, desistir. E é preciso nós crescermos, irmãos. Nós não podemos viver a vida toda na fase do leite, não. Passamos da fase do leite, já devemos receber um alimento sólido. Precisamos amadurecer na nossa fé. Tem gente que tem fé infantil. Qualquer coisinha, qualquer situação quer deixar a igreja. Se teve alguma situação que aconteceu, não sei, aí não quer mais ir nem à missa. Não vou mais à missa, eu estou desanimado de tudo, vou abandonar tudo. Não, isso não é uma fé sólida. Isso é uma fé infantil. E nós não estamos mais na fase de leite, não, nós já estamos na fase do alimento sólido, não digo nem pastoso, mas sólido mesmo. É tempo de amadurecer. É tempo de sermos fortes na fé. É tempo de colocarmos em ação concreta uma convicção do coração. Eu sou de Deus. Eu preciso de Deus. Eu quero Deus e buscarei Deus e não deixarei Deus e me entregarei a Deus e minha vida pertence a Deus. Nós devemos professar isso todo santo dia. É eu que preciso. E muitas vezes as pessoas deixam por nada. Às vezes o coordenador passou,
vai no caminho, na cidade, não viu, não deu um bom dia, porque não viu, a pessoa já fica ferida, não vou mais àquele grupo, coordenador antipático, me viu e não falou, e às vezes o pobre nem viu. Às vezes a gente está ali, o padre passa atarefado naquela correria e tudo, às vezes não olhou, nem olhou, ou não deu um bom dia, não vou mais à missa porque o padre nem me viu, não fala, é orgulhoso, tal, e aquilo mais. Gente, isso é infantilidade. Isso é infantilidade, não é pelo coordenador, não é pelo padre, não, é por Cristo Jesus. Como é que dizemos na missa? Como o padre levanta a hóstia santa e diz, como é que ele diz? Por Cristo, né? Por Cristo, com Cristo, em Cristo. Então tudo é por Ele. A gente canta uma canção na renovação que diz assim: só por Ti, Jesus, quero me consumir, como vela que queima no altar, me consumir de amor. Aí, só em Ti, Jesus, quero me derramar, como o rio se entrega ao mar, me derramar de amor. E aí nos eventos, né, o Renovar, né, hoje Renovar, unificado esse nome, mas a gente chamava, tradicionalmente a gente chamava como o nome tradicional que a gente chamava o Carnaval com Cristo. Aí sempre eu fiquei naquela parte lá com os meninos de pegar as coisas no carro, né, o palco, o som, e muitas vezes eram servos pouquíssimos, né, às vezes 2 pessoas, 3, para colocar aquelas caixas pesadas, palco, as tábuas e tudo mais. E às vezes a gente ficava um pouco angustiado. Aí em cima do caminhão eu dizia, gente, vamos cantar essa canção aqui. Só por Ti, Jesus, quero me consumir. A gente ia tirando aquela amargura do coração, cantando, só por Ti, Jesus. É por Ti que nós estamos aqui carregando esse carro, é por Ti que nós estamos arrumando aqui esse espaço onde vai acontecer o encontro, é por Ti que nós estamos lavando esse banheiro que vai ser usado, é por Ti que nós estamos nessa cozinha realizando, é por Ti, Jesus, tudo por Ti, tudo por Ti. Então vale a pena quando nós servimos assim, é por Jesus. E sendo assim o nosso serviço por Jesus, olhando para Cristo, a gente não vai desanimar, a gente não vai dizer assim, eu não vou mais, quando o coordenador, o pobre, passar às vezes e não me ver e dar um bom dia. Quando o padre nas suas correrias passar e às vezes não olhar para mim. Ou quando até mudar de padre, agora foi a mudança do padre fulano, e vai vir padre Beltrano. Eu não vou mais à missa porque eu gostava muito de padre Beltrano e agora é padre fulano. Não, quando a gente fazer para Cristo, é por Ti, Jesus, que aqui estou, nós não vamos condicionar o nosso serviço ou o nosso estar a pessoas, embora sejam pessoas até escolhidas por Deus, embora sejam pessoas que receberam grande missão como sacerdote, que pressiona Cristo e ali administra as coisas do céu, mas é um ser humano, ele está ali como servo de Deus para nos levar a Deus, mas ele não é Deus, ele não é o Cristo, ele nos traz o Cristo. Então, da mesma forma que esse aqui nos traz o Cristo, se ele for transferido para outra comunidade, vai vir outro servo de Cristo que vai nos transmitir o Cristo. E isso é o que importa e basta. Então nós devemos sim ter amizade, ter amor, respeito, ajudar, mas nunca condicionar o nosso estar se for fulano e beltrano. Isso é uma fé infantil. E nós precisamos crescer nesse sentido, meus irmãos. É Cristo que é o pão da vida. E se uma vez a gente for saciado por Ele, se uma vez a gente beber desta água que Ele quer nos dar, jamais nós teremos fome, jamais nós teremos sede, jamais nós iremos estar assim, tão enfraquecidos ou ressequidos da gente querer desistir por qualquer coisa. Amém? Essa foi mais uma reflexão no dia de hoje. Fica com Deus, amado irmão, amada irmã, que eu vou com Ele. E até a próxima oportunidade, se assim Ele nos permitir. Paz e bem.